Esse é o primeiro caso do canal de lugares que você não poderia ir e pessoas que foram mesmo assim. Hoje a gente vai contar a história de Kenny Vitti, que acabou indo para uma caverna e nunca mais foi encontrado. Esse é só o primeiro vídeo desse quadro, então se vocês gostarem, comentem bastante, que nos próximos eu faço vários casos em um vídeo só. E hoje a gente vai testar com um deles que é muito enigmático e um dos meus preferidos no sentido de mais misteriosos. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre receber notificação. Se você gosta dos vídeos curtos, vocês vão gostar ainda mais dos vídeos longos, que a gente explica um pouquinho melhor as histórias. Então comentem aqui embaixo também temas que vocês querem ver no canal e pros vídeos longos também. Então bora pra história. Kenny Vitti era um cara que gostava muito de fazer trilhas de longas distâncias. A vida dele era basicamente isso, ele adorava. Cada vez que ele ia em uma trilha, ele ficava dias e ninguém falava nada porque já estava acostumado com isso, principalmente a namorada dele. Às vezes a namorada dele ia junto, mas na grande maioria das vezes ele ia sozinho. Então ela já estava acostumada quando ele passava dias sem ligar, sem dar notícias, porque ela sabia que eventualmente ele ia voltar porque ele estava em uma trilha muito grande. Ele era um cara bem simpático, ele tinha vários amigos e ele adorava usar o YouTube. Então, muitas dessas caminhadas, dessas trilhas que ele fazia, ele documentava tudo no YouTube. Ele ia andando, filmando a paisagem ao redor, e uma das coisas preferidas dele de fazer era explorar cavernas e minas abandonadas que ele encontrava no meio das trilhas. Então, ele não tinha nem noção de quantas cavernas e quantas minas desse tipo ele já tinha explorado, mas era muito costume dele, ele já estava acostumado, ele ia com o equipamento necessário, ele levava lanterna, estava sempre com a câmera lá, e ele também acompanhava vários canais que faziam essas explorações em minas e em cavernas. Como ele era um usuário muito assíduo do YouTube, ele também sempre compartilhava as experiências dele, ele comentava os vídeos das outras pessoas que também exploravam como ele, e em um dia específico ele comentou em um canal sobre uma experiência bizarra que ele teve. Isso aconteceu quando ele estava caminhando perto da Área 51. Para quem não sabe, provavelmente se você tá aqui no canal você já sabe o que é isso, mas a Área 51 é um lugar da Força Aérea Americana que é extremamente confidencial. Segurança máxima, ninguém sabe ao certo o que tem lá dentro, a gente tem pouquíssimas fotos. Uma pessoa conseguiu sobrevoar a Área 51 e tirou uma foto de lá de cima, e dá pra ver que tem vários prédios, e várias pessoas que trabalharam lá começaram a expor o que acontecia dentro da Área 51. Tem muita coisa bizarra de acordo com o que eles dizem, e principalmente a Área 51 é ligada com OVNIs, extraterrestres, aliens, como vocês querem chamar. O que de fato faz sentido, porque por ser um lugar da Força Aérea, é óbvio que eles estudam o que está no céu, e OVNIs não necessariamente são extraterrestres, podem ser só objetos de fato que não foram identificados, como alguma nave de algum outro país que os Estados Unidos não reconheça, mas a Área 51 é ligada especificamente com OVNIs extraterrestres. As pessoas acreditam que tem aliens ali dentro, que eles fazem pesquisas com esses aliens, mas isso nunca foi confirmado, a gente não sabe com certeza. Nesse comentário, o Kenny dizia que enquanto ele estava fazendo uma dessas trilhas perto da Área 51, ele encontrou uma caverna que ficava ali na beira de uma montanha. Essa caverna, de acordo com ele, tinha o formato de um M maiúsculo. E ele disse que quando ele estava chegando perto da caverna, o corpo dele começou a vibrar. E quanto mais perto ele chegava dessa caverna, mais o corpo dele vibrava. E ele disse que conforme ele foi chegando perto, ele foi ficando cada vez mais assustado, que ele nunca tinha sentido uma coisa dessas na vida, mesmo depois de anos e anos explorando várias cavernas diferentes. E ele disse que ele ficou tão assustado a ponto dele ter que dar a volta e ir embora. Então ele saiu correndo, foi pra casa, e nesse comentário ele disse que essa foi uma das coisas mais bizarras que já tinham acontecido com ele. Esse comentário dele ficou muito popular ali naquele vídeo do YouTube. Muitas pessoas começaram a curtir e algumas pessoas eram bem céticas. Elas falavam, tá bom, mas o que foi isso? Você devia dar mais detalhes, você devia voltar lá. Elas começaram a desacreditar o Kenny, falar que ele estava inventando coisas por popularidade ou o que quer que seja, mas algumas pessoas diziam que tá, se isso que você tá falando é verdade, você devia voltar lá, explorar e documentar tudo pra mostrar pra gente, porque nesse ponto as pessoas já sabiam que ele tinha um canal no YouTube onde ele mostrava as experiências dele. O Kenny respondeu aos críticos desse comentário, ele disse que ele era muito experiente fazendo trilhas nas montanhas, que ele já tinha ido em mais cavernas do que ele poderia contar e que aquilo de fato aconteceu e foi uma das experiências mais sinistras que ele tinha passado. Inclusive ele disse que a
até brinca com cascavéis por diversão. E apesar disso, apesar dele ser experiente, ele disse que aquela caverna era diferente de tudo que ele já tinha passado e que ele pretendia voltar lá, mas dessa vez com alguma arma, que ele disse que na vez que ele foi, ele só tinha uma faca no bolso e não serviria pra nada. Agora, o que ele imaginava ver dentro daquela caverna, que ele precisasse levar uma arma, ninguém sabe. As pessoas então continuaram pedindo agora ainda mais pra ele voltar àquela caverna, principalmente depois do comentário que ele deixou explicando que ele era experiente. E aí o Kenny decidiu voltar. Ele levou uma câmera, ele foi filmando os arredores enquanto ele andava, ele foi explicando mais ou menos a localização onde ele estava. Dava pra ver que tinha um deserto, não tinha muita coisa por ali, mas tinham algumas montanhas e na beira da montanha até tinham alguns buracos, mas nenhum deles que era a caverna em si. Então quando ele chegou no local onde ele imaginava que era aquela caverna, ele não conseguiu encontrar ela. Bom, no vídeo ele fica meio decepcionado de não ter conseguido encontrar a caverna, mas mesmo assim ele faz o upload do vídeo no YouTube. And then there's lots of little caves, but they're not the kind of cave I'm looking for. The kind of cave I'm looking for is deep and it's dark and it's shaped like it's shaped just like the letter M. So lots of little caves and stuff along here, and it's about level with the ground, like right like in an area like this. So I really got to keep my eyes peeled because I don't want to pass it. You know, and then there's caves like that. You know. I'm not going up there. Ele diz para as pessoas que ele ia tentar de novo, que dessa vez ele estava bem confiante de que ele sabia onde estava a caverna e que ele ia encontrá-la. E aí que as pessoas começaram a encorajar ele mais ainda, falando: não, volta lá, você vai conseguir, a gente tá curioso, a gente quer saber o que vai acontecer, o que é essa caverna, se realmente é isso que você tá imaginando ou não. E aí ele foi se preparando com o tempo, mas teve um comentário de uma pessoa em específica chamada Lenny Baumeister, ou coisa do tipo, que comentou que ele não deveria voltar lá. Ele disse que se ele encontrasse aquela caverna de novo, era pra ele não entrar, porque se ele entrasse, ele nunca mais ia sair. E esse comentário chamou a atenção do Kenny, porque ele até respondeu. Ele falou: por que você tá falando isso? Só que aí esse usuário desapareceu do YouTube, ele nunca mais comentou, ninguém sabe de fato quem ele era, não tinha foto nem nada. Então o Kenny meio que seguiu a vida, porque no meio de todos aqueles comentários só tinha de fato uma pessoa falando pra ele não ir e as outras querendo que ele vá. Então assim, tudo pelo engajamento. Brincadeira, gente, não sei se foi por isso, tá? Só tô brincando. No dia 10 de novembro de 2014, o Kenny decidiu ignorar o comentário e foi procurar a caverna de novo. 4 dias depois, no dia 14, quando ele não apareceu, a namorada dele começou a ficar preocupada, porque ela não conseguia entrar em contato com ele. Ele não atendia o telefone, ele não recebia mensagens e ele nunca ficava tanto tempo assim longe. Então a namorada dele contatou a polícia começou uma busca gigantesca pelo Kenny. Eles sabiam mais ou menos aonde ele ia estar, porque ele tinha documentado nos vídeos a região onde ele estava, então eles conseguiam ver as imagens e saber mais ou menos para onde ele tinha ido. E uma semana depois que o Kenny tinha desaparecido, eles encontraram o celular dele. O celular estava do lado de fora de uma mina abandonada. E faria sentido, porque ele explorava cavernas e minas. Talvez ele tivesse entrado naquela mina, de repente ele caiu lá dentro e acabou caindo para sua morte. Essa era a conclusão mais plausível e a primeira coisa que a polícia pensou. Então eles pegaram uma câmera, colocaram no negócio para descer assim até o fundo da mina, só que quando eles foram olhando, dava para ver que ninguém teve naquela mina há muito tempo, muito menos o Kenny. Não tinha sinal nenhum de uma pessoa e eles procuraram bem, eles viram que não tinha sinais de alguém ter caído ali e que dava para ver que ela estava bem da forma que ela era antes. Porque se alguém tivesse entrado ali ou caído, alguma coisa ia estar fora do lugar, ia ter poeira, ia ter alguma coisa quebrada, enfim. Em volta do celular não tinha nenhuma pegada, nem de pessoas, nem de animais. Além disso, o celular não tinha nenhum sinal, por exemplo, ele não estava riscado, não tinha sangue no celular, ele simplesmente estava lá no chão, como se alguém tivesse derrubado e desaparecido. Eles olharam dentro do celular do Kenny para ver se tinha alguma informação nova, alguma evidência do paradeiro dele, mas não tinha absolutamente nada. O Kenny nunca desapareceu. A melhor teoria é que ele saiu para procurar essa tal de caverna em M, só que ele se perdeu no deserto e acabou morrendo por ali. E essa teoria é bem plausível, a gente pode pensar que é uma coisa que realmente pode acontecer. Apesar do Kenny conhecer bem a área e ser experiente nas trilhas,
Mas isso não explica também por que ele deixou o celular no meio do nada. Agora, existe uma teoria que um youtuber, inclusive, falou sobre isso. Vocês lembram que eu contei pra vocês que o Kenny, quando ele tava chegando perto daquela caverna, ele disse que ele tava sentindo uma vibração muito forte? Os militares americanos usam uma máquina chamada Sistema de Alerta Negado. É mais ou menos isso a tradução em português, não sei se é ao certo dessa forma, mas basicamente é uma máquina que fica nos lugares onde você não pode entrar de jeito nenhum. Então são lugares extremamente confidenciais e que o governo precisa dar um jeito de você não ir até lá. Então quando a cerca não é suficiente, eles colocam essas máquinas. Então eles colocam essas máquinas nesses lugares de segurança máxima, em lugares que eles não podem arriscar alguma pessoa entrando. E a máquina emite alguns raios que fazem você sentir como se você estivesse dentro de um micro-ondas. Não são letais, mas você sente um calor e um desconforto tão grande que a única alternativa é você dar as costas e ir embora. O fato do Kenny estar ali, próximo à Área 51, independente de qualquer conspiração de alienígenas, a gente sabe que aquele lugar é extremamente confidencial. E ele está descobrindo a entrada de uma caverna estranha que não se parece com nenhuma outra caverna que ele já foi. E a descrição do que ele sentiu é basicamente o que você sentiria se você estivesse sendo afetado por essa máquina de acesso negado. Então, não sei, isso te faz pensar. Será que ele achou a passagem secreta para algum lugar extremamente confidencial do governo e ele precisou ser parado? Bom, a gente nunca vai saber se isso é verdade, é só uma teoria louca, seria uma explicação possível, mas lembrando que isso não tem base científica, não tem base da polícia, é só uma especulação e de algumas pessoas que entendem um pouco sobre esses sistemas. Então é isso, esse é um lugar que você não deveria ir, e do Kenny Vent que acabou indo. Comentem aqui o que vocês acham. Vocês acham que ele se perdeu no deserto? Vocês acham que ele foi para uma base secreta sem querer e lá eles pegaram ele e ele teve que desaparecer? Enfim, o que vocês acham? Obrigada por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima!